Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossos convidados de hoje são Sérgio e Alex, que são podólogos. Sérgio e Alex, é um prazer tê-los aqui no programa, né? E poder explicar para os nossos telespectadores o que vem ser podólogo, né? Um pouquinho da podologia. Sentimos muito lisonjeados e gratos pelo convite e estamos aqui para esclarecer um pouco a respeito da nossa profissão. Tenho certeza. Que ainda é desconhecido do grande público. Mas a podologia é a junção de duas palavras, né? Podos, que é pé, e logia, que é o estudo. Ou seja, o podólogo é o profissional que cuida da saúde dos pés, que aliás é o nome da empresa na qual eu e o Alex trabalhamos. Inclusive, eu sei que vocês têm formação, né, em podologia. Fala um pouquinho da formação de vocês, que eu acho que isso é importante para o telespectador conhecer o que é um podólogo. Sou técnico em podologia, graduado pela Universidade em Morumbi, de São Paulo, e também especialista em podoposturologia. Eu sou o Sérgio Lemes, um pouquinho mais antigo que o meu caro colega aqui. Sou formado pelo Senac, numa época em que o curso ainda não se chamava, e nem a profissão se chamava podologia. Era pedicuro-calista. Porém, ao longo destes anos todos, fomos fazendo cursos, inclusive um dos quais eu me orgulho muito, foi de ter passado 3 anos no Hospital das Clínicas e no Hospital Brigadeiro em São Paulo, exatamente no departamento de endocrinologia, onde adquiri uma vasta experiência em tratamento em pé diabético. Então, falando em podólogo, vamos explicar o que vem a ser o podólogo? O podólogo é um profissional especializado no cuidado da saúde dos pés, né? Primeiramente na prevenção, que é o foco onde a gente mais trabalha, na parte preventiva, né? Certo. Cuidado da saúde dos pés, unhas, planta dos pés. Também trabalhamos com parte postural, né, pelos receptores dos pés, correção, órteses. E aqui ao longo do programa iremos discutir bastante, né, sobre detalhadamente. Exatamente. A podologia é a junção de duas palavras, de podos, que é pé, e logia, que é estudo. Então o profissional podólogo, ele tem a obrigação, né, e o prazer de tratar da saúde dos pés das pessoas, que aliás é o nome da empresa da qual eu e o Alex fazemos parte, com grande prazer. Que bom. Então, como você falou agora, Alex, a respeito de unhas e tal, vamos explicar então o que é unha encravada? Todo mundo sabe o que é, mas vamos explicar pelo podólogo, né, dando explicação que vem a ser uma unha encravada. Sim. A unha encravada, o próprio nome fala, né? A unha encripta, né? É a unha que ela começa a ter uma entrada na pele, né? Acaba ferindo a pele. E ali começa um processo inflamatório e aí vem a unha encravada. E ela começa a crescer, né, dentro da pele e muitas vezes inflamando, infeccionando. E o tratamento para isso, Alex? No caso, o tratamento da unha encravada, primeiramente, é a retirada da espícula, que causa o corpo estranho, né? Às vezes de todo um processo inflamatório. Eu quero também dizer que as pessoas lá em casa, elas chamam de unha encravada qualquer dor que elas tenham embaixo das unhas. Certo. Mas pode ser outras coisas, né? Pode ser também uma calosidade ou mesmo um calo que está ali incomodando. Não necessariamente uma unha encravada, né? Necessariamente a unha encripta, como o Alex informou. E de acordo com o que se está estabelecido dentro desse espaço da unha, é o tratamento e também o custo desse tratamento. Porque uma unha encravada infeccionada demanda vários curativos e vários processos, inclusive com órteses, para corrigir esta unha encripta. Bom, você comentou órteses, né, agora há pouco também. Vamos explicar para os nossos telespectadores o que vem ser estas órteses? Exatamente. Olha, órtese. Às vezes as pessoas confundem órtese e prótese. Exatamente. A prótese substitui alguma coisa, né? No caso da podologia, raramente se usa uma prótese. Eu, por exemplo, uso para quando a pessoa teve uma unha encravada durante muito tempo, muitos anos, aquele dedo ficou deformado e eu preciso devolver a forma natural do dedo. Então eu uso uma órtese. Embaixo dessa órtese eu uso uma prótese. Embaixo da prótese eu uso uma órtese que corrige. Certo.
A que mais usamos hoje, doutor, é a órtese acrílica, que não deforma, e nós temos diversas medidas que faz com que nós tenhamos o controle da volta da unha ao seu espaço original e corrigindo de maneira definitiva, desde que a pessoa não volte a cometer os mesmos erros que levou ela a ter a unha encravada. Uma pergunta, assim, uma curiosidade. Então, para que não aconteça isso da unha ficar encravada, então tem uma maneira correta de ser cortada? Ou mesmo cortando, tendo cuidado, se acontecer da pessoa tiver que ter, vai ter a unha encravada? Sim, depende do formato da unha, né? Tá. Nós temos que notar, quando o paciente chega no consultório, nós notamos qual é o formato da unha, né? Tem pessoas que podem cortar a unha como bandeirinha de São João, que não vai acontecer nada. Agora, tem pessoas que têm a unha de formato em telha, essa, coitada, tem que ter o maior cuidado, né? Eu sempre digo que o corte correto é de acordo com o dedo, né? Você certo. tem aquele espaço distal, da parte distal do dedo, da parte da frente, que é diferente de todos nós. Do senhor é de cada uma forma, de uma do Alex maneira. é outro. Cada um tem um dedo. E esse corte tem que acompanhar exatamente o dedo. Certo. Vamos falar um pouquinho o que é calo e como que forma esses calos. No caso do calo, ele é um processo de reparação da pele por proteção, né? Então é muito importante observar o calo, em qual região ele está aparecendo, o porquê, fazer uma análise às vezes postural também, que muitas vezes é a forma de pisar, muitas vezes a pessoa também usa alguns calçados inadequados. Certo. Primeiramente, a gente observa em quais regiões, né, e qual o tratamento aí no caso, né. Então hoje a gente também tem diversos tratamentos. Um deles é o desbaste dessa hiperqueratose, que é um excesso de queratina que vem simplesmente por proteção. Também nesse caso aplica-se as órteses. Também temos órteses. Aliás, a palmilha é uma órtese. Aliás, o Alex é especialista, né? Durante o programa ele vai estar relatando, mas também após o desbaste e correção dessa pele, através até de hidratação, certo. É necessário que o paciente, que o nosso cliente use, em determinados casos, uma órtese, né, para proteger aquela área, para que não incida novamente o calçado, causando esse pequeno ferimento que leva a calo, né? E muitas vezes a gente consegue até corrigir definitivamente, né, acabar com os calos mesmo, resolvendo a causa. Resolve o problema, resolve né? o problema. Inclusive, agora há pouco, eu estava comentando com vocês que hoje a moda dificultou um pouco, né? Sim. Que eu acredito, como leigo, não sou podólogo, mas o sapato ideal é aquele que não aperta o pé, aquele que acomoda os pés dentro, né? Com certeza. E hoje, pela moda, tem sapato de bico fino, tem sapato de vários modelos. Então, é lógico, a pessoa tem que seguir a moda e acaba ficando com o pé todo apertado, ajudando a formação de calo e outras coisas mais, né? Com certeza. E também hoje a altura, né, o solado do calçado também influencia muito também, né? Então hoje as pessoas às vezes exageram um pouquinho em usar um determinado calçado, às vezes mais alto, mas às vezes a pessoa não tem o conhecimento, às vezes do grau que pode chegar. Só porque né? É moda, né? Só porque é moda. Por isso as mulheres são as maiores vítimas e as maiores clientes de podologia. Exatamente pela questão da moda. Mas atualmente temos vários fabricantes, que nós também representamos, que se preocupam em ter um calçado. Hoje, doutor, eles procuram desenhar o calçado através da sola. Certo. Depois eles fazem a parte que enfeita, né, que agrada as mulheres. Mas eu tenho notado que grande parte das mulheres tem se preocupado em comprar calçados bonitos e confortáveis. Então as mulheres que estão nos assistindo podem ficar tranquilas, pode usar os sapatos da moda que os podólogos resolvem, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com os podólogos Sérgio e Alex. Vamos falar um pouquinho então em relação àquela verruga plantar. O que vem a ser isso? No caso da verruga plantar, famoso olho de peixe, é né? o famoso olho de peixe. Na verdade é um vírus, né? O HPV, papiloma vírus humano. E esse vírus, muitas vezes a gente costuma orientar muito os clientes na clínica, o controle do sistema imunológico, uma boa alimentação. E também, né? No caso...
Olha, o tratamento, né, Alex, que a gente enfoca bastante, tem que se tomar muito cuidado, doutor, para saber, né, para diagnosticar. Quer dizer, só um profissional pode diagnosticar. Lógico. Né? Por quê? Confunde-se muito o calo com o núcleo e a verruga. Até em casa dá para perceber. A verruga tem aqueles papilomas, que são aquelas pontinhos. Isso. E normalmente ela tem pontinhos escuros, porque ela é vascularizada e também tem nervo, ou seja, ao tocar, tentar desbastar, ela dói e dói muito. Né? Ou seja, não vai fazer besteira de querer tirar isso em casa, né? E nem usar calicida em cima. Aliás, não se deve usar calicida em hipótese alguma, mas muito menos em cima de um olho de peixe ou de uma verruga. Certo. Porque a gente assiste problemas muito sérios, principalmente em pessoas que têm problema de pé diabético e problema para idosos que já têm uma epiderme muito enfraquecida, e para as pessoas que dependem de pisar, né, de andar muito, também é muito complicado desencadear uma inflamação, uma infecção. Então a necessidade de ter um diagnóstico preciso e atender ao tratamento Correto. Né? Eu acredito que uma coisa que deve aparecer também na clínica de vocês, assim, comum, são aquelas rachaduras, né, nos pés. Muito comum a Como rachadura. que se trata e por que aparece isso? Primeiramente, a rachadura, observar o tipo de calçado que a pessoa usa, né? Muitas vezes muito calçado aberto, acaba influenciando. Também parte hormonal, também influencia. Alimentação, água, influencia. Às vezes a pessoa não bebe água, né? E a pele em geral fica ressecada, mas os pés a gente também tem a sobrecarga do nosso peso, né? Então muitas vezes por isso que leva os pés a trincar, principalmente na região do calcâneo. Certo. Eu quero esclarecer também, doutor, que Pois não. as pessoas em casa procuram usar escaldapé, lixar, tudo isso só piora o problema. Tá ferindo mais, Tá né? ferindo Sim. mais. E mesmo lixar tem que ser com critério. Lógico. Né? Então, também há necessidade que se tenha uma avaliação podológica e que use os cremes, os produtos que sejam apropriados para Corretos tratar. para isso, né? Corretos para isso. Uma coisa também que acredito que é muitas dúvidas, né, dos nossos telespectadores, a famosa micose, né, das unhas, que são as onicomicoses. Como que se trata isso? Primeiramente, a E por onicomicose. que adquire, né? Pelo menos o pessoal faz Sim. uma prevenção. Primeiramente, a onicomicose, a gente faz um trabalho multidisciplinar aí no caso, né? Muitas vezes o cliente chega lá com a onicomicose muito avançada e às vezes a gente acaba fazendo um tratamento multidisciplinar, principalmente com um dermatologista. E no caso da onicomicose, ela é um fungo, né, que afeta as unhas, muitas vezes por conta de umidade, né, material contaminado, muitas vezes também falta de sol, o uso excessivo de calçado fechado. É um dos Então fatores. é importante secar sempre bem os pés, né? Muito importante. Muito E importante. os esmaltes escuros, por incrível que pareça, também deixa aquela área muito desprotegida. Olha só. Então, a pessoa que faz uso constante de esmaltes tem que atentar para o momento em que a unha começa a perder a coloração. Perdeu a coloração é sinal de fungo. Então, há necessidade de se procurar o tratamento correto também. Né? Mas temos vários tipos de tratamentos que é conjuntos, né? Certo. Com os médicos, para que se passe, né, o tratamento oral, mas é importantíssimo desbastar e deslaminar aquela parte contaminada. Então aí entra o trabalho de podologia, que graças a Deus temos ferramenta instrumental apropriada totalmente indolores, né, que contribuem demais, tanto para o abreviamento do tratamento, como para o alívio da dor que às vezes a onicomicose causa também, devido ao espessamento da lâmina. A onicomicose, no caso, ela pode levar também a unha encravada, né? Porque ela vai... Uma coisa vai puxa a outra, ela vai deformando. A né? deformidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre pé diabético, né? Qual o procedimento de vocês, podólogos, né, em relação ao pé diabético? Primeiramente, o pé diabético também é um tratamento que a gente trabalha multidisciplinar, porque primeiramente a gente começa com um corte correto das unhas, cuidado com a hidratação, né?
o uso de materiais especiais já para o diabético também, porque não pode ter cortes devido à má circulação muitas vezes, né, a falta de cicatrização. E também, no pé diabético é uma doença que acaba afetando os nervos e muitas vezes o paciente não sente nada. Né? Certo. O nosso trabalho em pé diabético é preventivo. E a prevenção no pé diabético salva muitos pés. Ou seja, salva vidas. Ou seja, a prevenção sempre é importante. Sempre é importante, né? E o tratamento, o que é muito importante dizer aqui, que principalmente o Alex, ele tira a pressão dos pés, né? Quer dizer, tem todo um atendimento para ver se o pé é isquêmico ou não, certo. Né? E quero esclarecer também que nem todo diabético tem pé diabético. Pé diabético é uma patologia que se caracteriza, então, né, muito bem colocado, né? Para os diabéticos não ficarem preocupados. Exatamente, aí, né? Exatamente. Nem todos têm. Então, é um conjunto de podopatias podopatias, circulação e de nervos que causa o quadro de pé diabético. Então, aí sim, o Alex falou aí muito bem, no tratamento conjunto com vários outros especialistas. E hoje, no caso do pé diabético, a gente tem um tratamento muito interessante, que é o tratamento onde a gente faz um diagnóstico por imagem dos pés, para observar as pressões, né, onde aquele pé diabético ali está sendo exercido, e prevenir algumas úlceras, que às vezes passa alguns anos a pessoa tendo aquela alteração de pisada, alteração na biomecânica, a gente acaba prevenindo, né? Com tratamento. Que aliás é um assunto que vamos abordar daqui a pouco, que é o baropodômetro, né? Exatamente. Só que antes nós vamos fazer então um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com os podólogos Sérgio e Alex. Bom, antes do comercial vocês comentaram, né, do exame de baropodometria. O que vem a ser isso? Olha, o exame de baropodometria é uma plataforma eletrônica, né, com mais de 2.000 sensores, que detecta a oscilação, né, dos pés, detecta as pressões plantares emitidas pelos pés, pela planta dos pés no solo. Então esse aparelho ele vai detectar a porcentagem de peso em cada região dos pés, qual o tipo de pé, né, que a gente acaba pegando vários tipos de pés. Também a gente acaba detectando oscilações laterais, frontais, para a gente detectar também a estabilometria, que ele equilibra muito também, ele trabalha no equilíbrio, detectando as alterações também de equilíbrio. Rapaz, que legal. Isso por um acaso, por exemplo, a pessoa que pisa um pouco torto, tem a ver com esse tipo de exame ou não? Sim. Hoje, porque a gente vê calçado, né, sempre gasto de um lado, às vezes um pé só. Esse exame, esse aparelho ele faz dois tipos de exame, né? O dinâmico e o estático. O estático parado, e na dinâmica muitas vezes que a gente consegue detectar as alterações de pisada. Pô, que legal. E através desse exame, dá para se aplicar uma órtese, uma palmilha, com muito mais segurança. Digamos, né, Alex, que sim, com 90 e tantos % de acerto, sim, que a palmilha comece a corrigir e imediatamente dá o alívio. Ou seja, também através desses exames nós usamos palmilhas proprioceptivas, que também leva esse elemento proprioceptivo, que é algo fantástico. Tem casos científicos, né, Alex, publicado em revistas. Quer dizer, é muito usado no exterior e agora estamos com essa tecnologia aqui em Poços de Caldas. Que coisa boa, graças a Deus, né? Então vamos comentar um pouquinho com os nossos telespectadores, né? Com que frequência a pessoa deve procurar um podólogo? Olha, depende muito do que se vai tratar, tá? Depois que a gente estabilizou o paciente, é ideal que ele vá a cada 30 dias. Mas nós temos clientes que passam de 30, 60, 90 dias e temos até aquele cliente que vai anualmente. Porque eu costumo comparar a nossa profissão, nós estamos para a medicina como o dentista está. Ou seja, seria legal que você, o que fizesse com a boca, fizesse com os pés. Procure sempre, quem não tem problema, visitar o podólogo uma vez por ano. Exame de rotina, um exame preventivo, né? Exato, inclusive para passar pela baropodometria. Que legal. Principalmente o paciente idoso, né? Porque o paciente idoso ele é o principal, né, cliente nosso. E esse cliente, então, teria que ir mensalmente para que se tenha esses cuidados corriqueiramente, né, Alex? Sim, isso mesmo.
Aqui no Brasil, nós sabemos que é moda, pelo menos a maioria das pessoas, das mulheres, né, retirar a cutícula. Isso é correto ou não? Olha, no caso, não é correto. Em alguns países é até proibido a retirada de cutícula, né, como nos Estados Unidos, mas hoje a gente trabalha com a parte mais preventiva e a gente retira o excesso de cutícula. Né? Certo. Mas a retirada de cutícula ela pode ocasionar muitos problemas. Na verdade, ela protege os seus pés, né? Ela protege os seus pés da entrada de vermes, bactérias e até de fungos. Então, cuidado a retirar a cutícula, né? Tem que se ter critério para tirar a cutícula, porque ela é um sistema de proteção do corpo. Sérgio Alex, infelizmente, nós chegamos no finalzinho do programa, nosso tempo está estourado. Eu gostaria muito de conversar o resto do dia com vocês, mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os telespectadores. Inclusive, eu acho que tem muito assunto para a gente conversar, inclusive podologia na geriatria, podologia na criança. Então, vocês já estão convidados, né, para voltar a um outro programa para a gente bater um papo a respeito disso. E eu gostaria então, se fosse possível, vocês concordarem e deixassem um e-mail de vocês para que os nossos telespectadores se sentirem vontade de fazer alguma pergunta, que possam fazer alguma pergunta para vocês. Agradeço imensamente o convite e me coloco eu e o Alex à disposição. Muito obrigado. Né? E informo aos telespectadores que eu estarei com o maior prazer respondendo perguntas no meu e-mail, que é lemes.lemes@live.com, e também na rua Rio de Janeiro 316 para um bate-papo informal, e estamos lá à disposição para que as pessoas conheçam a nossa profissão. Até para conhecer mesmo, né, Sérgio? Estarei lá com o maior prazer. Primeiramente, também agradeço o convite, né? Foi fantástico o nosso bate-papo aí, mas é um assunto muito vasto, então a gente tem... É como eu falei, ficaria aqui um dia todo, né, conversando. Fica o dia todo, então agradeço muito. Sérgio Alex, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.